E por isso mesmo, devemos o respeito aos estudantes de considerar em nossas decisões o que é que eles têm a dizer. Então, os estudantes conosco, sim, sempre, para dizer sim e para dizer não. Se as vagas no ensino público diminuem, também diminui a importância das universidades públicas no ensino da educação superior no país. Muito obrigado. Eu sou Aristeu, eu fui vice-reitor da Unilab do período que Tomás era o reitor. Tomás tinha muito a dizer, ele é uma pessoa muito experiente, conhece muita história, conhecia muito esse país. Lembro de coisas que ele dizia, né? Ele dizia que o sertanejo planta no seco, quer dizer, a gente tinha que se antecipar. As coisas estão difíceis, então vamos nos antecipar, vamos nos preparar, porque elas vão melhorar e aí a gente vai conseguir fazer as coisas. Era um espírito que o Tomás tinha na vida pública, mas também na sua vida pessoal, de acreditar nas coisas, de estimular, né? Isso era uma característica dele, me chamava muita atenção. A qualidade do Tomás que eu posso dizer que eu mais admirava era a capacidade que ele tinha de lidar com situações conflituosas de uma forma que construía soluções. Nós chegamos, por exemplo, na reitoria com um debate na universidade acalorado sobre a localização da escola de odontologia no campus da Pampulha. Ele me disse nessa época, nunca me esqueci disso, o exemplo de um povo africano que, quando tinha um problema para resolver, se reunia sob uma árvore e discutia até que se desenhasse uma solução. Essa aplicação de um modelo de solução de conflitos, ele sabia fazer muito bem. No caso da escola, a solução foi das mais simples e que não tinha sido pensada antes. Construir a escola não de um lado da rua, que tomava uma parte da estação ecológica, e isso era o motivo da desavença, mas do outro lado, em frente à estação ecológica. Eu acho que isso mostra a capacidade que ele tinha de construir unidade no meio de tanta heterogeneidade como é própria da universidade. Um exemplo, principalmente para hoje, em que tanta gente aposta no conflito e não na construção coletiva. Eu fui seu estudante de iniciação científica, depois fiz mestrado com ele. Tomás nós estudamos uma época muito interessante, porque havia um movimento muito grande no estudo da citosomose, que era, conhecia-se muito pouco, obviamente, segundo o que você conhece hoje, mas ele tinha umas ideias muito inovadoras na época. E uma delas foi uma coisa que ele queria testar muito, que nós fizemos juntos, que foi estudar onde o citosoma morria. Nós vamos pensar em termos de tudo o que ele fez e que ele trouxe de conhecimento e de visão de futuro, e tudo aquilo que ele trouxe como ser humano. Eu quero falar do futuro no sentido em que um projeto que venha a ser elaborado pelo conjunto das universidades federais absorva pelo menos, eu penso, serem 3 problemas fundamentais do mundo. O primeiro, o planeta, no que os estados europeus já chamaram da emergência climática. O segundo problema, a superação de todas as desigualdades que aumentam no Brasil como no mundo. E o terceiro, o problema do desemprego. Desde criança eu acompanhei meu pai nas andanças dele na universidade. E tem
vários episódios, assim. Uma coisa era certa, assim. As piores coisas era quando meu pai me buscava no centro pedagógico e tinha que dar uma passadinha no ICB antes de ir para casa, que essa passadinha de 10 minutos demorava 1 hora, só andando pelos corredores e parando para conversar com absolutamente todo mundo, ou quase tudo que se movia, vinha cumprimentar meu pai, e ele conversava com toda paciência e fazia os encaminhamentos ali. Eu, criança, né, às vezes queria ir para casa, mas sempre observava também com admiração como que as pessoas se referiam ao meu pai, como que elas conversavam com ele. São jovens cheias de projeto, de esperança, de investimento de vida, né? É isso, estudantes, são esses os estudantes. E pensar nessas possíveis carências não é condenar, não é criticar, não é lamentar, é acolher. É pensar que esses e essas jovens precisam de algo mais do que 50 minutos de sala de aula a cada hora. Nós fomos os rapazes latino-americanos, né? Com uma gana de viver, de fazer acontecer, e nos envolvemos nas lutas políticas, né, do nosso país. O meu encontro com Tomás na militância e posteriormente com a amizade foi a partir da década de 80, no auge das lutas de democratização da universidade tentar se voltar para a realidade e para o povo brasileiro, vamos dizer assim, né? Vai ser o início das discussões sobre cotas. Eu coordeno hoje o Programa de Educação Básica de Jovens e Adultos da UFMG, e esse programa deve muito ao Tomás. O Tomás era o pró-reitor de extensão quando da criação do projeto que daria origem a esse programa, que foi o projeto supletivo do Centro Pedagógico. Foi criado em 1986, começa um projeto de escolarização de jovens e adultos, inicialmente voltado para funcionários da universidade, mas que logo se abre para a comunidade externa e logo se transforma numa escola. E 10 anos depois, quando comemorávamos os 10 anos, o Tomás, aí sim já reitor da universidade, comparece, e nesse momento o Tomás faz um depoimento dizendo do seu carinho pela EJA, do seu compromisso com aquele projeto, porque ele mesmo havia alfabetizado sua mãe. Eu e o professor Tomás temos uma característica em comum, que ambos saíram do interior em busca de estudos e trabalho. Eu e o professor Tomás nos conhecemos no ICB, na década de 70. Em 1985, ele me convida para integrar sua equipe na extensão. Aí começa uma longa trajetória de trabalhos em comum com ele. É que a gestão do professor Tomás realmente ajudou a antecipar o futuro.
Os trabalhos realizados na gestão de 94 e 98 foram fundamentais às transformações que a Universidade Brasileira sofreu nos anos posteriores. A memória que eu guardo do Tomás é a melhor possível, de um homem extremamente sensível, ao mesmo tempo extremamente forte, extremamente sério nas suas decisões e firme nas suas decisões, uma pessoa que sempre esteve à esquerda, na luta da esquerda, na luta por uma educação pública e por uma universidade pública e mais democrática. E depois, a experiência dele na reitoria, sendo o único reitor negro até então, e hoje ele foi o primeiro e o único reitor negro da UFMG, essa experiência o marcou muito. E o marcou não somente na parte acadêmica, na parte administrativa, política, no envolvimento que ele teve na Andifes, né, na Associação dos Reitores, das Reitoras, mas principalmente nesse lugar de ser um homem negro que consegue uma mobilidade social no Brasil, que consegue via concurso público chegar a um espaço de grande importância na nossa sociedade, que é uma universidade pública, e uma universidade pública do porte da UFMG, e lá então se fazer professor e reitor e enfrentar o que significa racismo institucional, o que significa racismo cotidiano, e se tornar cada vez mais consciente do seu lugar como homem negro na sociedade, na universidade, e então passar a defender as políticas de ações afirmativas como ele defendia. Então, Tomás, para mim, é uma história de luta, é uma história de sensibilidade, é uma história de seriedade e de muita competência. E eu sinto muitas saudades dele. Eu não gosto muito desse conceito, inclusão e exclusão, porque eu acho que, exceto os presos ou pessoas incapacitadas por doença, todos na sociedade são incluídos. O problema é a forma como são incluídos. Muitos são incluídos de forma subalterna, dominada e algumas vezes desqualificada, né? Então, inclusão de que jeito, né? Mas vamos aceitar o conceito da inclusão como algo desejável, que represente, no caso da universidade, um mecanismo legítimo, justo, razoável e salutar, né, de mobilidade social. O papai e a Universidade Federal de Minas Gerais têm uma história que se unem, e ele sempre pontuou, e nas falas que ele fez no final também, como que esse equipamento público de educação transformou a vida dele e como que ele queria que isso transformasse de outras pessoas também, né? A UFMG era pelo menos metade do coração do meu pai, né? Acho que outra metade era minha mãe, tem ainda um pedacinho aqui entre os filhos, mas eu acho que eram os amores dele, né? Da vida dele era isso. Cadê aquela foto? Papai no dia que recebeu o título de professor emérito com os netos. Foi no dia 18 de junho de 2017, exatamente 3 anos antes da sua morte. Ele estava muito, muito feliz nesse dia. Aqui.
tenho muitas certezas. Há algumas poucas. A mais significativa é sobre a nossa finitude. E é já uma certeza bastante para pensar sobre a vida.